Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre o procedimento de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Silvia Bertelli e hoje eu vou falar sobre a Resolução 700 de 29 de janeiro de 2021. Essa resolução trata da regulamentação do procedimento de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia. Sempre quando a gente recebe uma fiscalização em drogaria, mesmo com bastante tempo de trabalho, mesmo com experiência, há um pouco de apreensão. Então, se a gente conhece os procedimentos, fica mais tranquila a visita e também a gente pode facilitar o trabalho do profissional fiscal. Eu percebi que quando a gente lê e ouve, a gente consegue assimilar melhor. Então, meu intuito com esse vídeo é poder te auxiliar um pouco mais no seu trabalho. Eu faço com muito carinho e dedicação para você. Então, vamos iniciar a leitura. Resolução 700, de 29 de janeiro de 2021. Regulamenta o procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras providências. Artigo 1º. O procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia obedecerá às regras e procedimentos dispostos nesta resolução. Parágrafo único. O Conselho Regional de Farmácia adotará fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas, cuja aplicabilidade será descrita no Plano de Fiscalização Anual, conforme propostas previstas nos anexos 6 ao 16, podendo os órgãos regionais acrescentarem informações adequadas à sua realidade e aprovadas pelo plenário do CRF. Essas fichas de fiscalização estão aqui anexadas na Resolução 700 e eu vou deixar o link para vocês. É bom conhecer quais são essas fichas para você também fazer uma prévia, você mesmo ticar o que você precisa fazer na sua farmácia e você mesmo fazer uma autoinspeção. Artigo 2º. É vedado o exercício da atividade privativa do farmacêutico sem a sua presença física no estabelecimento. Ou seja, tudo que é atividade somente que o farmacêutico pode realizar, quando ele não está na farmácia, não pode ser feito. Vamos dar um exemplo. A dispensação de medicamentos de controle especial, da Portaria 344. Esses medicamentos só podem ser dispensados na presença do farmacêutico. Artigo 3º. Os estabelecimentos que prestem serviços para os quais são necessárias atividades de farmacêutico para que provem que estas são exercidas por profissional habilitado e devidamente registrado junto ao CRF, inclusive quando a legislação exigir a presença em horário integral de funcionamento, deverão possuir certidão de regularidade, a CR. Um documento necessário para que se tenha na farmácia é a CR. A CR é o documento onde contém a informação dos farmacêuticos que são responsáveis por aquela drogaria, por aquela farmácia, e também o horário de funcionamento, qual é o horário que esse farmacêutico está lá prestando serviço. Parágrafo 1º. A CR será expedida conforme modelo definido pelo CFF em resolução específica. Parágrafo 2º. É vedada a expedição da CR quando houver impedimento profissional ou inabilitação do farmacêutico, bem como se a carga horária de assistência técnica for insuficiente à atividade pretendida ou exercida pelo estabelecimento conforme exigido pela legislação pertinente. O farmacêutico, quando ele assume responsabilidade técnica para um estabelecimento, ele tem que estar inscrito de acordo com o CRF de sua regional. E também o horário que ele for fazer no estabelecimento tem que cobrir o horário necessário. Se ele não conseguir
cobrir. Se um farmacêutico não consegue cobrir todo o horário, então tem que ser contratado a quantidade de farmacêutico necessário para que esse estabelecimento tenha todo o horário dele, um farmacêutico ali presente prestando assistência. Por exemplo, uma farmácia que funcione 24 horas, às 24 horas tem que ter um farmacêutico ali. Ou uma farmácia que fecha às 22 horas, não pode ter farmacêutico somente até às 21. Parágrafo 3º. A CR perderá sua validade quando ocorrer alteração de quaisquer dos seus dados. Então, isso foi uma coisa que mudou. Antes dessa resolução, a gente tinha que renovar a CR todo dia 31 de março, todo ano deveria ser renovada. Agora não. Agora a CR só é renovada quando alguma coisa nela for modificada. Por exemplo, o horário de funcionamento, horário de trabalho do farmacêutico, quando for incluído mais farmacêuticos ou excluído, qualquer coisa que se modifique, então aí sim a CR deve ser renovada. Parágrafo 4º. O estabelecimento deve manter atualizada a escala de serviço, especificando os horários de trabalho e folgas dos farmacêuticos em documento acessível ao público e ao fiscal no momento da inspeção. A escala do farmacêutico tem que ficar em um local em que as pessoas que entrem no estabelecimento consigam visualizar qual é o farmacêutico que está ali naquele momento. Parágrafo 5º. No momento da fiscalização, na hipótese do farmacêutico presente não constar no registro da empresa junto ao CRF, deverá ser realizado o procedimento conforme regramento específico estabelecido pelo CFF. A gente vai falar sobre isso um pouquinho depois, que tem uma exceção para quando existe um farmacêutico substituto. Parágrafo 6º. A CR conterá um código de segurança, o QR Code, ou outra tecnologia que venha a substituí-la, gerado a cada emissão e a ser utilizado para verificação de autenticidade para devida validade. Então, a tecnologia facilitando ainda mais o nosso trabalho e o trabalho do fiscal. Com o QR Code, ele aponta a câmera do celular dele, consegue ler esse documento e diretamente já verificar a validade dessa CR. E a gente consegue também verificar através do site do Conselho. Artigo 4º. A fiscalização eletrônica móvel deve ser aplicada pelos Conselhos Regionais de Farmácia, desde que observadas as legislações e as resoluções do CFF relacionadas à garantia da veracidade, tempestividade das informações, transparência, fidedignidade, confiabilidade e confidencialidade. Então, a tecnologia, mais uma vez, auxiliando a gente no processo do nosso trabalho, no dia a dia e da fiscalização. Agora, os farmacêuticos, agora não, desde 2014 isso já é possível, os farmacêuticos fazem a fiscalização com o tablet. Não precisa mais ter aquele monte de papel impresso, não precisa mais disso. Parágrafo único. A utilização de recursos eletrônicos deverá ser realizada através de sistema próprio ou prestador de serviço especializado, mediante implantação da Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, ICP Brasil, ou ainda outras que sejam legalmente válidas e venham a substituí-la ou aprimorá-la, desde que aprovadas pelo CFF. A gente usa a ICP Brasil para verificação da autenticidade das receitas digitais também. Eu tenho 2 vídeos aqui que falam sobre receita digital. Um é através da verificação direta, através do site do ICP Brasil, e o outro é através do aplicativo Memed. Eu convido vocês, se tiverem interesse, a verificar. Eu vou deixar o link para vocês desses vídeos que tratam desses assuntos. Artigo 5º.
Para efeito desta resolução, conforme disposto no anexo 2 e nas complementações definidas pelo regional, define-se como: inciso 1, termo de inspeção, documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal, destinado à verificação do exercício das atividades farmacêuticas nos estabelecimentos, sendo obrigatório seu preenchimento em todas as inspeções. O farmacêutico fiscal vai à farmácia, ele sempre vai preencher o termo de inspeção, que é o documento que comprova que você teve a fiscalização naquele momento. Inciso 2. Termo de notificação, documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal, destinado a determinar a adoção de providências imediatas aos representantes legais referente à documentação e registros, no prazo de 5 dias úteis. Quando o fiscal encontra alguma inconformidade com documentação, ele vai preencher o termo de notificação e você passa para o representante legal da empresa para que isso seja acertado. Inciso 3. Termo de intimação, documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal, destinado a determinar a adoção de providências imprescindíveis ao farmacêutico e ou estabelecimento, referente às atividades farmacêuticas. Então, se tiver alguma coisa não conforme com as suas atividades, com a atividade do farmacêutico na farmácia, você vai ter aí um termo de intimação. Item 4, auto de infração, documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal, quando constatado o não cumprimento das determinações do artigo 24 da Lei Federal 3.820 de 1960. Vamos lá relembrar a Lei 3.820 de 1960. Vamos para o artigo 24. As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os conselhos federal e regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado. Item 5. Termo de ciência e notificação de auto de infração. É o documento oficial emitido pela autarquia para registro e conhecimento da autuação do estabelecimento. Então, quando o estabelecimento for autuado, vai haver um termo de ciência dessa notificação de auto de infração, para que garanta que você tem conhecimento do que aconteceu. Item 6. Certidão de regularidade, a CR, documento expedido pelo CRF com valor probante de não haver impedimento do farmacêutico para exercer a função de responsável técnico ou substituto, respeitando os princípios legais, éticos e sanitários pelo profissional e pela empresa ou estabelecimento para o pleno exercício da responsabilidade técnica farmacêutica. Então, mais uma vez aqui citado a CR, que é o documento que vai comprovar que o farmacêutico está apto para exercer a função. Artigo 6º. Ficam instituídas a carteira, a cédula e a identificação funcional, o colete e o uniforme do farmacêutico fiscal. Parágrafo 1º. A cédula de identidade funcional do farmacêutico fiscal, de que trata o caput, obedecerá ao modelo definido no anexo 1 e será de porte obrigatório. Parágrafo 2º. O colete e a carteira de identificação funcional obedecerão aos modelos definidos no anexo 1 e terão o seu uso implementado de forma facultativa. Parágrafo 3º. Fica a critério do CRF o uso de uniforme pelos farmacêuticos fiscais. Artigo 7º. O preenchimento do relatório de atividades fiscal deve obedecer estritamente aos termos do anexo 5 desta resolução.